A paz do Senhor, amados. Tudo bem? Espero que você e sua família estejam desfrutando da mais perfeita paz. E nós estamos na incumbência, no desafio de estudarmos juntos este último trimestre, a última lição da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD, cujo tema é o governo divino em mãos humanas, primeiro e segundo livro de Samuel. Aqui, quem fala convosco é o vosso irmão em Cristo, Cassiano de Assis, e nós vamos passar alguns momentos juntos. Espero que você goste, espero ser bênção de Deus para a sua vida. E nós vamos estudar esse livro histórico, que é o primeiro e segundo livro de Samuel, que é a transição entre o governo teocrático e o governo da monarquia. O primeiro monarca, Saul, e o último juiz, Samuel. Nós vamos entender mais ou menos o panorama de todo o contexto cultural e histórico daquela época. Esses dois livros de Samuel, que é muito respeitado, são os livros cujos dados têm um valor histórico muito grande, que é conhecido como livros históricos do reino. Então Samuel teve um tríplice ministério. Ele era juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. Nenhum homem foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Samuel foi 3. Ao exemplo também de, por exemplo, Metusalém também. Metusalém foi sacerdote, rei de Salém e profeta, mas não foi juiz. Samuel, ele foi juiz, sacerdote e profeta, mas não foi rei. Só Jesus foi os 4, né? Jesus foi sacerdote, profeta, juiz e rei. Juiz, ele vai julgar todas as nações. Inclusive, quando Jesus nasceu, ele recebeu dos reis do Oriente, né? Ele recebeu ouro, incenso e mirra. A mirra apontava para o seu ministério profético, o incenso para o seu ministério sacerdotal, ouro para a sua realeza, para a sua majestade, rei, e juiz foi naquela canção dos anjos, paz na terra aos homens de boa vontade, apontando que Jesus teria os 4 ministérios. Homem nenhum teve os 4 ministérios, mas Samuel foi um homem, não era perfeito, claro, mas foi um homem que deixou um legado, marcas. Teve seus altos e baixos, como todos os homens na Bíblia, né, tem alguns registros de falha. Mas vamos estudar a história desse homem de Deus, que está inserido no seu livro. E é um livro muito rico, um livro que é composto, o 1 Samuel, são 31 capítulos, 810 versículos. E o segundo livro de Samuel é um livro aí de 24 capítulos e 679 versículos. Então dá um total de 55 capítulos, é o que nós vamos estudar. E esses 55 capítulos, junta-se a eles 1489 versículos. Nele nós vamos estudar sobre o último juiz, nós vamos estudar sobre o primeiro rei, nós vamos estudar também sobre o maior profeta depois de Moisés. Nele nós vamos ver alguns fracassos, por exemplo, discorrendo nessa lição, nessa leitura, que nós vamos entender o fracasso dos juízes, o fracasso moral do sacerdócio sob o comando de Eli, o fracasso da monarquia sob o domínio de Saul. Vamos também entender sobre as experiências de Davi e a sua unção como rei, suas quedas, sua falha, seus fracassos e também, né, as suas vitórias. Nós vamos entender também todo o panorama do propósito de Deus para o seu povo. Então, nós vamos estudar tudo isso nessa nossa lição. E aprender um novo conceito, novo, claro, para a época da lição, né? Hoje nós sabemos o que é uma monarquia, mas era um novo conceito para o povo de Deus que estava debaixo de uma
teocracia, de um governo que Deus indicava os seus representantes, que eram os juízes. Então, para que você entenda, é bom ressaltar o seguinte, que o livro de 1º e 2º Samuel são os livros históricos do reino. Esses livros levavam antigamente o nome de 1º e 2º Reis. E o nosso livro de 1º e 2º Reis atual eram 3º e 4º Reis. Então era 4 livros de reis. 1º Samuel, que nós temos hoje, era o 1º Reis. 2º Samuel era 2º Reis. O nosso livro de 1º Reis era 3º Reis. E o nosso livro de 2º Reis era 4º Reis. Então, esses livros históricos eram livros históricos literários do reino. Então, eram os livros que tratavam a vida da realeza no período bíblico, de quando os homens deixaram de estar sujeitos à liderança de juízes para estarem sujeitos à liderança de monarcas. Então, é sobre este assunto que nós vamos estudar. Então, estamos dando início a esse desafio de estar juntos durante esses 3 meses. Se for útil, por favor, eu gostaria de pedir que você, primeiro, deixe seu like, aqui ó. Segundo, se inscreva no canal, tá? Se for bênção para você, eu espero que essa bênção seja fidelizada, você sendo um inscrito, para estar por dentro de todas as informações, receber as notificações e sempre os vídeos novos. E também, terceiro, compartilhe esse vídeo, leve essa ideia adiante. E daqui a pouco, no final dessa aula, nós vamos falar algumas surpresas boas para aqueles que são inscritos desse canal. Aqui é tudo muito simples, mas com a sua ajuda e com a sua oração, nós vamos melhorar, porque o nosso intuito é o engrandecimento do reino e do rei, o rei dos reis. Tá bom? Deus abençoe. Vamos entrar na lição. Quando você abre a lição, o textuário diz assim: e disse ela, está em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, 1. Segundo, a adorar. E terceiro, a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então aqui já tem 3 boas dicas para você. O livro de Samuel, nós, através desse livro, aprendemos a servir, adorar e amar. E é bem sugestivo essa colocação, haja visto que acabamos de sair de uma lição que fala a respeito do nosso serviço, da mordomia cristã. Então aproveite esse gancho e traga à luz esta realidade. Antes de adentrarmos a lição, é bom ressaltar que o comentarista é o pastor Ziel Gomes. Eu confesso que pessoalmente não conheço, mas deve ser gente boa, um homem de Deus, uma pessoa inteligente, alguém que Deus usou com muita propriedade para escrever, bacharel em teologia, pós-graduado em Direito e Filosofia, isso segundo a apresentação da nossa própria revista. E é líder da Assembleia de Deus ali em São Luís, no Maranhão, né? Cidade Tirirical. Olha, Tirirical. Pois é, então deixar até um abraço aí para o reverendo Osiel Gomes. Deus abençoe e continue usando o seu servo de uma forma muito poderosa. Pois bem, antes de você ler a introdução, você que é professor, meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte: os pilares da lição estão baseados em seus objetivos. O objetivo geral é expor a introdução aos livros de Samuel. Esse é o objetivo geral. Mas além do objetivo geral, tem 4 objetivos aqui. O primeiro objetivo é apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Segundo objetivo,
pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel. Terceiro objetivo é explicar para os seus alunos a teologia dos livros de Samuel. E quarto e último objetivo é apontar para os seus alunos, apontar Samuel como um divisor de águas em Israel. Amém? A introdução diz assim: neste livro, ou neste trimestre, estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, que são os protagonistas desses dois livros. Tem vários outros personagens importantes, mas esses 3 são os protagonistas. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então, o contexto deste acontecimento aponta o momento em que o povo, para passar dessa transição da teocracia para a monarquia, o povo viveu uma escassez espiritual muito grande. Foram 300 anos em que os juízes, 14 juízes, 7 juízes considerados grandes juízes e outros 7 juízes menores. Esses 14 juízes lideraram todo o território das 12 tribos numa época de uma escassez espiritual muito grande. E sempre os inimigos do povo de Deus sempre eram usados como instrumento de castigo para que as pessoas se identificassem novamente com Deus, recebessem uma direção, mudassem de vida. Todas as vezes que um inimigo se levantava, Deus levantou um juiz específico para aquele inimigo. Por exemplo, na época de Gideão, os midianitas se levantaram, Deus levantou Gideão. Quando os filisteus se levantaram, Deus levantou Sansão. E por aí adiante. Então, observe o seguinte, que foram 300 anos em que, principalmente pela influência dos filisteus, além de cananeus, além dos inimigos da região da Mesopotâmia, além de tudo isso, os maiores inimigos, sem dúvida, dessa época foi os filisteus, que durou, inclusive, até as épocas de Samuel e Davi. Então, a Filístia, que ficava ali entre a cidade de Jope, né, até o sul, a cidade de Gat, eles assumiram ali 5 principais cidades, né, entre elas a cidade de Ecrom, Ascalon, Gat, Gade e a cidade de... Agora eu esqueci a outra cidade, mas eram 5 cidades, eram 5 principais capitais na região da Filístia. E eles adoravam 3 deuses, né, que era o Baal, Zebub, Astarote e o principal deles, Dagon. Então era uma influência maligna, negativa, muito grande. As pessoas saíram do Egito, mas continuavam na idolatria. E os homens que Deus levantou como um juiz para livrar o seu povo, acabou que as pessoas começaram a reprovar aqueles que Deus selecionava. E eles quiseram, como as outras nações vizinhas, eles quiseram líderes que eles poderiam indicar, né? Uma espécie de democracia, só que uma democracia monárquica. Democracia porque é um governo decidido pelo povo, monarquia porque é um governo liderado por um rei, por um monarca. Antes de tudo era uma teocracia, teo vem de Deus, Deus no governo, ou Deus indicando pessoas. Vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro tópico, no contexto histórico de 1 e 2 Samuel, diz assim: a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como o primeiro e o segundo livro de Reis e o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Os livros de 1 e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir da entrada de Canaã, no 12º ano antes de Cristo, 12º século antes de Cristo, até o cativeiro da Babilônia, ou seja,
entre os anos 600 a.C. Aqui está destacando 587, 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Vamos lá. Subponto 2 diz assim: os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes neste livro, mas dentre eles, 3 se destacam, que é Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Diz assim, a partir destes homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas: 1. Justiça, 2. E misericórdia. Disciplina, justiça e misericórdia. Disciplina, justiça e misericórdia. A fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme os seus propósitos. Está aqui algumas referências bíblicas. Vamos lá, o subtópico 3. Vamos mergulhar um pouco no assunto. O propósito de primeiro e segundo livro de Samuel. O propósito de primeiro e segundo livro é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia. O autor, o comentarista, ele falou aqui anarquia, e eu vou explicar por quê, para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que estes livros nos ensina é que obedecer é melhor do que sacrificar. Por que aqui fala em anarquia e não de teocracia? Porque como Deus escolhia os juízes, o povo nessa época também, em desobediência a Deus, estavam fazendo o que eles queriam. Porque a anarquia é o povo no poder sem nenhum intermediário. É o povo no poder sem nenhum representante. Então a anarquia, alguns dizem que seria o ápice da democracia. Mas a democracia é o povo elegendo alguém para o representar. É o que predomina hoje, principalmente no sistema presidencialista. No sistema monárquico, o povo elegeu o primeiro rei, mas o segundo, o terceiro e assim por diante, não era mais o povo que elegia, não havia uma democracia. Eles agora assumiam o trono por herança genética. O filho primogênito do rei assumiu o trono que era herança do seu pai. O povo não mais escolheu, o povo só escolheu o primeiro. Haja visto que o segundo rei, quem escolheu foi o próprio Deus, um homem segundo o seu coração. Sobre ele nós vamos falar daqui a pouco. Então, queridos, o tópico 2 fala sobre autoria e data. Autoria e data. Diz assim: título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas. Olha só, interessante, né? Assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos de 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana, ou seja, o profeta Samuel, pode ser apontado como o autor desses capítulos. E os demais, ou seja, do capítulo 25 a seguir, são atribuídos aos profetas Natan e Gade. E ainda ouso a falar, acredito, e existe alguns dados históricos, que Davi também, né, tem algumas pinceladas, inclusive a história que fala a respeito do mesmo. Então, seria aí um livro escrito por Samuel, provavelmente, né? Gade, como está dizendo aqui, ó, Natan, Gade e Davi, né? Principalmente Samuel, Natan, Gade. Esse fato é possível, pois de acordo com os aspectos internos dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Então, como o autor era um testemunho oculares, por isso que Davi possivelmente também
foi um dos autores. Esse livro, ele foi organizado como livro, isso é bom que você entenda, e você que é professor mergulhe a respeito dessas informações. Possivelmente ele foi organizado como livro pelo profeta Isaías, quando Isaías ainda era um escritor, um escriba, ele tinha os seus privilégios por ser sobrinho do rei Amazias e primo, em primeiro grau, do rei Uzias, né? Como que é isso? É fácil. O pai de Isaías era Amós com Z, tá? Não era o profeta Amós com Z. Amós era irmão de Amazias, então Amós era um príncipe em Judá, e Amazias, seu irmão, foi rei em Judá. Então, Amazias teve um filho chamado Uzias, e Uzias era herdeiro do seu trono, mas Amós, né, que era o irmão de Amazias, também foi pai de um garoto, botou o nome dele de Isaías, profeta Isaías. Então Isaías e Uzias eram primos, apesar da distância de sua idade. Não faz parte da lição, mas só em termos de conhecimento. Uzias ele era mais velho que Isaías, mais ou menos 50 anos. Haja visto que ele nasceu no ano 806 a.C., né? Isaías em 752. Então está aí mais ou menos a diferença de 54 anos, né? Então, apesar da idade, da diferença, os dois eram primos. Então Isaías, por ser primo de um rei, ele tinha acesso às escrituras, aos rolos, aos pergaminhos que outros escribas, escritores não tinham, né? E 2 Crônicas 32 dá essa ideia. Isaías era um grande cronista, fazia um trabalho de um biógrafo, de um historiador. Então diz alguns estudiosos que ele foi quem organizou os livros, né? Alguns livros, entre eles Crônicas, 1º e 2º Reis e Samuel. Ele não escreveu, ele organizou em livros, mas o livro de Samuel foi escrito, né, pelo profeta Samuel, Natan, Gad e possivelmente Davi. Tá bom? Então vamos lá. Tópico 2 agora, o subtópico 2 também, a data dos livros. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente conversar. Diz assim: os estudiosos apresentam as datas entre 1100, olha só, e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano 1070 antes de Cristo, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Então isso quer dizer o seguinte, que possivelmente quando ele morreu, Samuel deveria ter 25 anos, e com 30 ele assumiu o sacerdócio no lugar de Eli. E diz assim, isso segundo as informações da nossa lição. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre o ano 1010 a 930 a.C. 40 anos reinou o rei Davi, a exemplo também do seu filho Salomão. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Então o livro de Samuel, ele narra uma época de acontecimentos que se deu no período de 130 anos, né? Que vai de Samuel a Davi. Agora eu acho interessante, por exemplo, a Bíblia aqui mostra o seguinte, a Bíblia cronológica, ela mostra algumas datas de que quando Samuel ele foi apresentado a Eli, Eli deveria ter aproximadamente 31 anos. A Bíblia cronológica, tá? Bíblia cronológica, inclusive vendida pela CPAD.
E se você for ver a Bíblia cronológica, aponta a data de 1134, sendo esse 1134 o ano em que deixa eu ver aqui, 1134. Aqui mostra que Eli tinha 31 anos. 31 anos quando Samuel ele foi apresentado, porque 1134 foi o nascimento de Eli. E essa Bíblia cronológica mostra que o ano 1103 foi o nascimento de Samuel. Então, 1134 para 1103 dá uma distância de 31 anos. Então, quando Samuel nasceu, Eli, possivelmente, se essas datas estiverem corretas, ele teria 31 anos, Eli. E era o primeiro ano de Eli como sacerdote, que Eli começou a ser sacerdote, oficializou-se como sacerdote com 30 anos, morreu aos 70. Então, aqui a data entra um pouco em contradição a respeito de Samuel. Mas o que eu acho interessante é que Samuel, ele foi juiz aí, mostra aí que ele foi juiz do ano 1104 a 1064, Eli. E após a morte de Eli, 5 anos depois, Samuel deu prosseguimento ao ministério do sacerdócio. E ali, onde eles celebravam, onde eles ministravam como sacerdote, era considerada a capital espiritual da época, a região de Siló, a capital espiritual, onde havia o tabernáculo e a arca da aliança. Era lá. Inclusive, na história de Samuel, tem 5 cidades que se destacam, e nós vamos falar dela logo mais, dessas 5 cidades. Então diz assim, que o livro de Samuel ele narra esse período de 130 anos, sendo que 40 anos fora o ministério de Eli, e mais 40 anos desse período aqui, o ministério de Samuel. Subtópico 3 diz assim, a situação espiritual. Samuel cresceu em Siló, como acabamos de falar. Neste lugar, praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Idolatria e imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Está em 1 Samuel 7:3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele deixou ser levado pelos seus filhos. Ele era um homem conivente com os erros dos filhos. Isso é muito sério. E diz assim, ele honrava mais os filhos do que o Senhor. Não aplicou a devida disciplina. Inclusive a palavra disciplina, quando Deus nos disciplina, a palavra disciplina no original quer dizer fazer discípulo. Quando alguém disciplina alguém é porque ama e quer fazer daquela pessoa um discípulo, quer corrigi-la. Mas ele não corrigiu seus filhos, não os disciplinou. Mesmo sabendo que todos os atos pecaminosos de seus filhos eram gravíssimos diante de Deus. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Então, primeiro, as características dessa época. Religiosidade aparente, só havia hipocrisia. Parecia que o culto tinha cara de culto, mas não era culto. A adoração tinha cara de adoração, mas não era adoração. Segundo, espiritualidade superficial, havia religiosidade aparente. Eles se vestiam como religiosos, falavam como religiosos, impostavam a voz como religiosos, cantavam como religiosos, eram só aparentes. Espiritualidade superficial, não havia um conhecimento profundo, um relacionamento profundo, não havia nada que se aprofundasse eles com Deus. E em terceiro lugar, o sacerdócio estava descomprometido com Deus. Inclusive, quando alguém levava um sacrifício, a exemplo de Eucana, você vai ver que Eucana, ele quando levava o sacrifício, ele dava uma parte do sacrifício que
era de direito, ele trazia para casa, era a pá do sacrifício, né? A parte aqui do braço, né? do boi ou do cabrito, para comer com a sua família. E a Bíblia diz que a parte dobrada, a porção dobrada, ele dava a Ana, pelo amor que ele tinha a Ana. E o sacerdote, ele com um garfo, ele tinha que penetrar aquele garfo dentro daquele tacho gigantesco com vários pedaços de carne, a carne ali sendo cozida, e era como se Deus escolhesse a carne que ia ficar presa àquele garfo. É como se eu escolhesse algo de olho fechado, sabe? Então, esse era o ritual, para mostrar que os sacerdotes, eles viviam debaixo da inteira confiança e fé que eles tinham em Deus, dependendo apenas da provisão divina. Mas Ofni e Finéias, os filhos de Eli, não. Eles não enfiavam o garfo para que a carne que viesse era deles, não. Primeiro, eles nem permitiam que a melhor parte da carne fosse cozida. Eles pediam para os seus ajudantes, para os seus auxiliares, olha só que absurdo, para que, por exemplo, o contrafilé, a alcatra, né, o filé mignon, não separe aí essa carne, não deixa nem entrar na panela de sacrifício, não deixa nem passar pela gordura queimada. E as pessoas ali contestavam aquilo ali, não aceitavam, mas eles faziam o que queriam. E o seu pai fazia vista grossa, sem contar que eles se deitavam com as prostitutas, maculavam o próprio altar do santuário. Eles eram prostitutos, adúlteros, vivia em uma esfera de declínio moral muito grande, pecados de sexolatria, pecados de idolatria, pecados de sexomania, depravação total. E o seu pai, que era Eli, pelos registros bíblicos, um homem de Deus, começou a fazer vista grossa até que Deus cobrou severamente. Então, tá aí, religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido. Haja vista que o povo estava ferido ainda pela idolatria. O povo adorava Jeová, mas também acendia vela, né? Acendia vela para Baal, para Astarote, para Dagon. Né? Agradeciam a Deus pela colheita e a Dagon também pela produção dos seus bens, dos seus cereais. Então era esse o nível de espiritualidade que as pessoas estavam vivendo. Deus levantou Samuel, fez com que ele, apesar que ele nasceu em Ramá, mas ele cresceu em Siló, porque ele foi entregue ao profeta Samuel, ao profeta Eli, ainda quando era muito criança, deveria ter entre 3 e 5 anos de idade. E crescendo em Siló, ele cresceu em um ambiente de espiritualidade, apesar que não havia uma profunda espiritualidade, mas ele cresceu nesse ambiente. Vamos lá. O tópico 3 diz assim: a teologia nos livros de Samuel. Bem importante. O subtópico 1 diz assim: profecias cumpridas. Profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos nas escrituras textuais dos livros de 1 e 2 Samuel, por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel capítulo 7, capítulo 12 e 2 Samuel capítulo 17. Então, imagine aí vou dar mais ênfase a isso aí. Profecias cumpridas na história, mudanças que ocorreram na estrutura social, profecias cumpridas, mudanças que ocorreram na estrutura social e também estrutura social da nação estão patentes no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, capítulo 12 e também no capítulo 17. Então, tá aí, né, esse livro, né, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia original, a Bíblia é uma Bíblia antiga, a Sturtgans, ela lê o nome Samuel como Shemuel, que seria Shemu, nome El Deus, nome de Deus. Esse rapaz que trouxe aí seu nome como nome de Deus, traduzido também como pedido de Deus, ouvido por Deus, resposta de Deus, ele foi
um homem que nasceu para trazer algumas mudanças, né, como cumprimento de profecias, como acabei de falar aqui, e também uma nova estrutura social da nação através de uma novidade, que seria para a época, né, uma monarquia. Né? Primeiro o fracasso de um monarca escolhido pelo povo e depois o sucesso de um monarca escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então, nesse contexto aqui, o povo em busca de um rei. Diz assim, subtópico 2. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Olha só a diferença, né? Ele não buscava se locupletar com as ofertas. Ele não procurava se promover com o poder que ele tinha. Haja visto que o homem era juiz, imagina só, juiz em 3 comarcas. Né? Depois nós vamos falar sobre as cidades que ele era juiz. Ele era juiz em 3 comarcas. Além de juiz em 3 comarcas, ele era sacerdote e era profeta de Deus. Inclusive, o maior profeta depois de Moisés. Mas ele não utilizava o seu poder para influenciar pessoas, nem usava, né, para interesses pessoais ou para se locupletar. Não. Ele era um homem de Deus que se preocupava com a espiritualidade das pessoas, por causa do declínio moral que eles estavam vivendo na época. Então foi um homem que Deus levantou para um grande propósito. E diz assim, por isso que ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara a sua sinceridade. Homem de Deus, ele declara sinceridade, transparência e retidão. Inclusive Samuel, ele era conhecido como um homem das palavras sinceras. É impossível você, eu, é impossível qualquer um de nós sermos homens de Deus, mulher de Deus, se nós não formos portadores de palavras sinceras. Então ele era conhecido como homem das palavras sinceras. Então ele se destacava pela sua sinceridade, transparência e retidão. As coisas com ele eram transparentes. Não era nada no oculto, nada no cambalacho. Não tinha isso com Samuel. E diz assim, assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante de um ato de rebelião contra Deus. Samuel estava dizendo, gente, é Deus que escolhe os juízes, gente. É Deus que aponta quem ele quer no governo. Mas eles questionaram Samuel, porque é o seguinte, algumas coisas que levou o povo a pedir um rei. Por exemplo, na época de Samuel, quem ia assumir o cargo de sacerdote eram os seus filhos. E os filhos de Samuel estavam carregando no seu bojo os exemplos dos filhos de Eli. Enquanto Samuel era um homem de Deus, os seus filhos eram uma vergonha para o seu ministério. Então as pessoas perceberam o seguinte, assim como sofremos na mão de Ofni e Finéias, vai acontecer a mesma coisa quando Samuel fechar os olhos e seus filhos assumirem. Então nós não queremos mais juiz, nós queremos rei. Assim como todas as nações que estão ao nosso redor têm rei, nós queremos ter um rei. Samuel podia dizer, mas gente, vocês sabiam que nada que pertence a vocês, depois que vocês tiverem um rei, vai ser de vocês? Tudo vai ser do rei. Na monarquia, a rocinha que você planta, né? O gado que você cria, tudo pertence ao rei. Tudo faz parte da coroa real. Tudo faz parte da coroa. Nada é seu. O rei administra tudo. O rei está acima de todos. Mas é isso que vocês querem? Essa não era a vontade de Deus. Mas, na verdade, Deus estava utilizando também aquele momento para dar exemplo daquilo que viria a acontecer. De alguém que Deus iria mandar para representar aquele que seria rei entre as nações. Rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que governaria de mar a mar e o seu reinado jamais terá fim. Nada que Deus faz é o acaso. Tudo na Bíblia tem um grande propósito. Subtópico 3 diz assim, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há um estabelecimento profético da dinastia de Davi.
ela surge pela ordem do Senhor. Surgiu pela ordem do Senhor. A dinastia davídica, ou seja, o governo através do sangue de Davi, da família de Davi, através de Davi, surgiu pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Aqui tem algumas referências bíblicas. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Então, olha só, voltando no subtópico 2, o objetivo dele é apontar a autoria e data. Então você viu mais ou menos os autores, mais ou menos a data e o período de 130 anos que cobre, né, essa literatura de 1º e 2º Samuel. E aqui, o terceiro objetivo foi alcançado, que é explicar a teologia dos livros de Samuel. Então, nessa teologia dos livros de Samuel, nós vemos, por exemplo, na divisão, antigamente, os livros da Bíblia, na Bíblia hebraica, eram 22 livros que correspondiam às 22 letras do alfabeto hebraico, né? Tinha a lei, que eram os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vinha os profetas, dividido em 3 livros de profetas, né? Na verdade, eram 8 livros em 3 repartições, né? Desses 8 livros, 4 profetas eram profetas anteriores. Por que eles chamam anteriores? Porque ele vai da morte de Moisés até a monarquia, que eram os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, né? Esses 4 livros eram os profetas anteriores. Aí depois vinham os profetas posteriores, que é o que nós conhecemos como os profetas maiores. Não havia nome de profetas maiores, eram os profetas posteriores, né? Esses profetas posteriores eram o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses eram os 3 profetas posteriores. Depois, aí vinham os profetas menores, que eram um livro só, né? Os profetas anteriores, né? Os profetas, esses profetas aí anteriores eram 4 livros, depois os profetas posteriores 3 livros, e depois os profetas menores eram um livro só, dos 11 profetas menores. Mas, de repente você me pergunta, meu irmão, mas são 12 profetas menores, por que o livro dos profetas menores dessa época eram 11 livros? Porque Daniel não entrava como livro dos profetas menores, tá? Apesar de Daniel ter profetizado, ele não era considerado um profeta, era considerado, né, um grande governador, estadista, administrador, sábio, que profetizou. Então, Daniel estava entre os livros históricos, porque a maior parte do conteúdo de Daniel é profético por seu cunho escatológico, mas a maior parte dele é histórico. E tem, claro, um bom conteúdo escatológico, mas ele é histórico. Ele contou a história do que aconteceu dentro do cativeiro babilônico, né? E ainda tinha aí os livros poéticos, que eram 3 livros, Salmo, Provérbio e Jó. Tinha os livros históricos, que, como eu falei, Daniel, Esdras, junto com Neemias, e o livro de Crônicas. E depois, essa composição aí, ela tinha um total de 24 livros, né, que compunham o Antigo Testamento no cânon hebraico. Depois aí uniu Ruth com Cantares, depois que uniram Ruth com Juízes e Lamentações com Jeremias. Quando uniu Ruth com Juízes e Lamentações com Jeremias, o que era 24 se tornou 22, aí correspondiam às letras do alfabeto hebraico. Essa era a Bíblia de antigamente. Então, a teologia desse livro mostra em 3 pontos aqui, ó. Cumprimento da história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação. Esse livro aqui, ele aponta um Deus que levantou um rei por trás das malhadas, exaltou um simples pastor, mas também que cobrou quando ele cometeu um adultério junto com um homicídio.
Então Deus ele é aquele Deus que age com amor e com justiça. Vamos lá agora. Estamos terminando. Ok. 4.4. O tópico 4 diz assim: Samuel, o divisor de águas. Diz assim: um momento de crise espiritual. Samuel, ele aparece no cenário bíblico veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, no momento de uma grande crise espiritual, como acabamos de falar, ou como falamos antes, né? E ele foi um servo do Senhor que seria, para ele não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental para a transição desse período, né, dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional. E nessa unidade nacional, era nacional e espiritual. Profeta, juiz e sacerdote, Samuel foi o homem quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação. Para falar como profeta, julgar como juiz e representar como sacerdote a nação de Israel. Inclusive, quando ele subia o monte, ele ia interceder pelo povo, ele ia como sacerdote. Deus falava com ele, aí ele descia do monte como um profeta, trazendo a resposta de Deus para o povo. Então, como profeta, sacerdote e juiz, ele julgou, ele falou e ele representou. Como profeta ele falou, como juiz ele julgou e como sacerdote ele representou diante de Deus aquela nação, intercedendo pelo povo. Subtópico 2 diz assim: o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer o alicerce do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Ou seja, ele estruturou, está aí também a teologia do livro de Samuel, ele estruturou a base espiritual do sistema monárquico. Ele deu uma direção de como adorar, para que adorar, enfim, santuário, todas as importâncias do sacerdócio, né? Ele estruturou toda essa base. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. É isso que aprendemos com Samuel. Confiar em Deus e depender do seu favor. E detalhe, mesmo que o mundo inteiro ao seu redor se corrompa, não se corrompa. Mesmo que o mundo esteja corrompido, não se corrompa. Esse é um dos legados que Samuel deixou para nós. Glória a Deus. E para finalizar, na conclusão diz assim: os livros de 1 e 2 Samuel representam narrativas históricas da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas neste livro revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então, Deus está sempre trabalhando para o seu povo. Deus está sempre fazendo algo, Deus está sempre levantando alguém. Perceba que antes mesmo, né, dos filhos de Eli revelar o seu lado ímpio, Deus fez nascer Samuel. Então, Deus providenciou aquilo bem antes, porque Deus ele conhece as coisas como vão acontecer, quando vão acontecer. Deus, no seu eterno agora, no seu estado de eternidade, a profecia não é para apontar aquilo que Deus quer que aconteça, mas aquilo que já está acontecendo no panorama da visão de Deus, dentro da ótica de Deus. Então Deus já sabia de tudo que já estaria acontecendo e Deus providenciou Samuel. Então Samuel ele foi juiz em Betel, em Mispa, e diz aqui,
Só uma curiosidade para vocês. Ele nasceu em Ramá e foi criado em Siló como um juiz, aliás, como um sacerdote, mas morou em Ramá. E lá em Ramá ele abriu uma escola de profetas, né? Um seminário de profetas. Então foi um homem que teve uma influência muito grande. Ele primava pela espiritualidade do seu povo. Então nós vamos dar continuidade a esta lição e vai ser um prazer muito grande estar aqui a minha lição, a minha Bíblia, e nós vamos estudar aí durante esses 3 meses. Espero que você tenha gostado. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, com muito carinho, com muito afeto em Cristo, para mim é honroso estar aqui diante de vocês, e espero que você tenha gostado. E aqueles que são inscritos, nós estamos com a proposta de fazer um tira-teima, né? Um tira-dúvidas. Você vai deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, e na quarta-feira, eu vou estar dando uma olhada aí no comentário, quinta ou sexta, vamos postar um pequeno vídeo tirando a dúvida, né? A principal dúvida da maioria dos irmãos, procurando estudar com vocês, mergulhar um pouco mais no assunto. Eu fui pego assim de improviso e me deram esse desafio, e a gente aqui postava pequenos vídeos para colocar no grupo dos nossos professores, né? E aí eles falaram: por que o senhor não abre um canal, não faz um canal para, enfim, para estudar juntos e fazer essa coisa gostosa, que é essa interação, interagir com os irmãos. Então é nesse propósito que estamos aqui, tá? Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos viver essa verdade. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, querendo Deus. Fica com Deus, um forte abraço. Paz.